Lua em Gêmeos. Gêmeos que é ar e Mercúrio. E Lua que são emoções e mãe. Que combinação, né? Pois é. Então, você que tem a Lua em Gêmeos, você racionaliza as suas emoções. Você sente e racionaliza ao mesmo tempo. É como se mente e coração estivessem juntos. Você seria a pessoa ideal para fazer psicoterapia, porque você racionaliza as suas emoções. Você apresentaria você entende as suas emoções racionalmente. Você é uma pessoa muito inteligente, porque Mercúrio significa inteligência. E Moon, a Lua, é a mente. Então, a inteligência, mente, você tem a mente inteligente, entendeu? Uma pessoa que tem Lua em Gêmeos é o Jim Carrey, que se você já viu alguma entrevista dele, ele é tricabeção, ele é muito inteligente, né? Diga-se de passagem. Com a Lua em Gêmeos, infelizmente, né, você é dado a... Tudo tem lado positivo e negativo, né? Você é dado a rompantes emocionais. Você pode... isso aqui não é psiquiatria, né? Mas a astrologia dá, sim, pistas de psiquiatria e psicologia, sim. Então, você pode ser que você tenha transtorno bipolar e você pode ter diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que são duas coisas diferentes dentro da psiquiatria e da psicologia, mas ambos esses distúrbios, né, essa personalidade borderline ou o transtorno bipolar, que é uma doença, ambas essas questões trazem a característica de ter rompantes emocionais, labilidade emocional, discrepâncias emocionais, oscilações de humor de gangorra, assim, grandes saltos emocionais de alegria e tristeza. Você é dado a rompantes emocionais. Você tende a ser infiel, tá? Você tem uma tendência a ser infiel, tanto para lojas, experiências, comidas, né? Você não vai comprar sempre uma comida do mesmo restaurante, tomar café na mesma cafeteria, ir à mesma festa, à mesma boate, ir aos mesmos lugares. Você não é fiel a experiências e não é fiel a pessoas. Eu acho que, a menos que haja outras características no mapa que indiquem uma probabilidade de fidelidade conjugal, eu acho que você tende a ser infiel na vida conjugal. Você tem essa tendência aí, porque Gêmeos gosta muito de uma variedade, muito instável, né? Você tem um raciocínio muito rápido, porque Mercúrio é um planeta que representa a rapidez. Você é muito inteligente, isso eu já falei. Focado, muito racional, né? E você você além de ser muito inteligente, você é muito curioso. Você tem uma curiosidade que beira a infantilidade. Sabe aquela criança que fica perguntando: mãe, por que o céu é azul? Mãe, por que o céu não é rosa? Você tem isso dentro de você. Você é infinitamente curioso. Você é muito intelectual e você estuda 50 coisas ao mesmo tempo, um cerebrão infinito, cabeção infinito, né? E, bom, falei bastante sobre você. Agora eu vou falar da sua mãe, né? Aí você tende a ser um pouco frio, assim, né? Porque é ar, né? Então é um pouco distante, aéreo. Você tende a, quando você está conversando com a pessoa, ficar vidrado em celular. Aliás, celular, notebook, tecnologia, você é vidrado em celular, notebook, tecnologia e você é distraído. Então, se a conversa não estiver boa, você vai para o celular. Você é sapiosexual, no sentido em que você se atrai sexualmente ou se apaixona por alguém que você acha inteligente ou muito inteligente. Se a pessoa for burra, não vai rolar a paixão, né? Amizade também com pessoa burra, difícil. Eu, por exemplo, eu não tenho lua em Gêmeos, tá? Para mim, se eu achar que a pessoa não é muito inteligente, eu não vou deixar de ser amiga de uma pessoa porque eu acho que a inteligência dela não é tudo isso, assim. Para mim, eu olho mais outras coisas do que a inteligência, assim. Mas para você que tem lua em Gêmeos, se você não achar que a pessoa é inteligente, não serve a amizade, não serve o namoro, não vai rolar paixão, não dá casamento, não dá liga. Tem que ser muito inteligente. Agora vamos para a mãe, porque lua na astrologia mostra como são as suas emoções, mas mostra como era a sua mãe.
Ou como você percebeu a sua mãe? Bom, a sua mãe também, se é Gêmeos, ela também era dada a rompantes emocionais. É possível que ela tenha tido diagnóstico de transtorno bipolar ou personalidade borderline, ou nenhum dos dois, mas apenas tinha umas emoções meio sobe e desce, né? Talvez uma TPM, umas emoções de sobe e desce rompantes, assim. E ela, se ela foi presente, ela exigiu muito de você. Porque Mercúrio é o estudo, é a inteligência. Ela queria que você estudasse, né? Que você estudasse muito. É possível que ela fosse muito falante, porque Gêmeos, o signo significa ser muito falante, falar demais, né? Ser comunicativo. Mas também é possível, porque Gêmeos é ar, que a sua mãe era fria e distante, né? Fria e distante dadas a rompantes emocionais. E tem uma outra característica com a mãe em Gêmeos, que é a sua mãe, porque Gêmeos representa a criança, sendo que, na verdade, você era criança e a sua mãe era sua mãe. Então, não era para sua mãe ser a criança, sua mãe era para ser a sua mãe. Então, você vê a sua mãe como uma criança. Então, como se você... Há uma inversão de que você que cuida da sua mãe e não ela de você. Então, é possível, não vou afirmar com certeza, porque a astrologia não há certeza, a astrologia não é matemática, a astrologia ela é uma probabilística mesmo, né? É possível que a sua mãe era uma pessoa muito doente, como era o caso da mãe do Jim Carrey, que tinha a lua, aliás, em Gêmeos. Ela era doente mental, pelo que me consta, nunca consegui saber que doença mental, se era esquizofrenia, bipolar, o quê, mas ela era doente mental, a mãe do Jim Carrey. E ele sentiu isso. E, aliás, ele é ascendente escorpião, né? Que a casa 4 cai em aquário, que é detachment, distanciamento, né? Ou seja, e 4 é mãe, né? Então, houve um sentimento de separação da mãe, né? No caso da casa 4, no caso do ascendente escorpião. Eu tô abrindo um parênteses aqui, um sentimento de que a mãe não estava ali. No caso, não porque era narcisista, má, ou porque abandonou ele, mas no caso pela doença. Ela não tinha como cuidar dele, porque ela mesma era uma pessoa doente mental grave, pelo que me consta, né? Então, é possível que a sua mãe fosse doente mental. É possível que a sua mãe tivesse um grave transtorno bipolar, um grave borderline, ou até esquizofrenia ou outra doença que ela não podia cuidar de você, e aí você se via invertido num papel de cuidador, de que ela é a criança e você é a mãe, que você tem que cuidar da sua mãe. Também é possível que a sua mãe tivesse o transtorno de personalidade narcisista, porque os narcisistas fazem muito isso, eles fazem filhos, você pode ver podcasts aí de psiquiatras ou psicólogos para confirmar isso que eu estou dizendo, os narcisistas fazem filhos para que eles sejam cuidados e não para cuidar dos filhos. Eles negligenciam, tratam os filhos de qualquer jeito e até maltratam, dizem coisas horríveis, tipo, você não tem futuro, você não vai ser ninguém, mas eles também criam para, você que vai cuidar da gente na velhice. Eles criam uma criança para ser um cuidador de idosos, assim. Eles botam os filhos no mundo para ter um cuidador. É triste, mas isso existe, é possível, não estou afirmando, porque são probabilidades, teria que ver o mapa completo. E aqui a gente acaba fazendo um trabalho que não é o ideal, porque a gente não vê o mapa completo, a gente fala por pedaços, né? Mas é possível que você tenha sido filho de uma mãe narcisista e por isso, e daí vem essa questão emocional sua de você ser meio racional com as suas emoções, ser meio frio com as suas emoções, porque você foi criada na frieza e distanciamento emocional com o seu primeiro amor, que o primeiro amor da gente é a nossa mãe, né? Essa foi a minha análise das suas emoções com a lua em Gêmeos e da sua mãe com a lua em Gêmeos. Aqui, Lúcia Luz Astrologia. Se você gosta dos meus vídeos, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Fui!